o deu uma palavra de bênção para mim e para a tua vida, amém? E eu agradeço a minha oportunidade no nome do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida e a tua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas vocês são todos bem-vindos, visitantes sejam bem-vindos. Creio que alguns enfrentaram dificuldades para chegar aqui. Quem que enfrentou algum BO hoje para chegar aqui na igreja, ergue a mão, por favor. Só vocês? O capítulo está perturbando muito assim também, não é, né? Mas Deus deu vitória, né? Amém. Queria convidar aqui os aniversariantes da semana, de nascimento, também de casamento, e os bebezinhos para serem apresentados para Jesus, os príncipes e princesas. Dulce fazendo 22 anos. Espertinha. Ninguém convida mais ninguém aqui para comer bolo, né? Quando a igreja queria, tinha 10, 12 pessoas, toda semana tinha bolo, né? Até o pastor engordou uns 12 quilos. Mas não é esse o problema, Não, as né? coisas ficaram difíceis, né? Quem está fazendo assim? Ela. Hã? Ela. Fabiane? A Ana. E esse moço aqui é o Ravi. Pensa no rapaz bonito. Deixou quem? Pô, esse é 22 também? 25. 26 não, filho. 22. Então não falou a verdade, foi só melhor. Depois dos 30 que começa a mentir. Já viu que é os 30 de São Miguel cá, né? Mais bons que você nasceu, né? Você pode querer pé, por favor? Nós vamos orar abençoando esses queridos aqui. Estenda a mão para cá, querido. Abençoe aqui Ravi, Alana aqui mesmo? Alana Vitória, Dulce, o Ronildo e o Wagner, né? Você é do nariz, tá, Wagner? O velho quebrado, tá? Ergue a mão para cá, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome por cada vida que está aqui à frente, por essas crianças, Pai, em nome de Jesus, queremos consagrar a vida desse bebezinho ao Senhor Deus, profetizamos que ele vai crescer na presença do Senhor, queremos repreender da vida dele tudo aquilo que é contrário, cai por terra, no nome de Jesus, que ele viva muitos anos, com muita saúde, com muita paz, que venha dar alegria para os pais, guarda, Pai, a Alana também, no nome de Jesus, livra ela todo olho contrário, pessoas ruins, mantém longe dela em nome de Jesus. Abençoamos cada um dos teus filhos que fazem mais um ano de vida, Senhor. Deus, a vida está nas mãos do Senhor. Dê muitos anos de vida com muita saúde, com muita paz, no nome de Jesus. Tudo que eles fizerem que tenha a bênção do Senhor, repreendemos tudo aquilo que é contrário, palavra contrária, inveja, seja lá o que for, está repreendido em nome de Jesus. Sobre a vida de vocês a bênção do Senhor. Que Deus abençoe vocês, vivam muitos anos, para a glória de Deus que ama vocês, no nome de Jesus. Oramos, Pai, abençoamos e aplaudimos o Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para você para não sentar, nós vamos ler só com os versículos. Aí você senta de uma vez por todas, você fica mais à vontade. Se não fica, senta, levanta. E primeira carta de Pedro, capítulo 3. Pedrão. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Lá no finzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Não tem erro. É batata. É do Mike filmando batata, né? O apelido batata? Fominha de bola. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Vamos falar de família, tá, queridos? Quem que é casado aqui, ergue a mão. A maioria, né? Bate para baixo a mão. Quem que é solteiro ou solteira, mas crê que Deus pode dar a pessoa abençoada para você, ergue a mão. Ó, temos ali que eu nem acabei de falar, já, aleluia, né? Amém. Quando você está aqui no local certo, Deus tem uma palavra de direção para a tua vida. Para ser feliz no teu casamento, ou você que vai entrar, você entrar de uma forma certa. Amém? Mulheres, tem uma mulher aqui? Ergue a mão, por favor. Os homens não, peraí, mulher. Ergue a mão, por favor, as mulheres. É para vocês isso aqui, tá? Mulheres, sede vocês, e que o som ficou esquisito, tá, Deus? Parece que você não pode gritando aqui. Não sei se é caixa de retorno. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido,
para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, as vestes, o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja entretanto, o homem interior, o espírito, o caráter dessa mulher, do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também assim mesmo se ataviaram, se vestiram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornastes filhos, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Os homens, tem algum homem aqui? Erga a mão, por favor, bem alto. Jesus te ama, amém? Amém. Para você, tá? Maridos, lascou, quer ver? Vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Amém. Você me ajuda a orar a Cristo, a Deus? Senhor Deus, em nome de Jesus, louva-te por cada vida que está aqui, que conseguiu chegar a esse lugar, Senhor. Peço a tua bênção, que o Senhor abençoe cada um de nós pelo poder do nome de Jesus. Tem pessoas ansiosas, com inquietação na mente. Deus, toca agora com poder, tira essa perturbação em nome de Jesus, aquieta essa alma, Senhor, ministra cada um de nós com o teu poder no nome de Jesus. Deus, aplica esta palavra a cada pessoa de uma forma única, Senhor, e tudo que o Senhor fizer em nós, em nossa casa, na família, casamento, seja para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, ser repreendido desse ambiente, tudo aquilo que é de forma contrária, toda crítica do inferno nesse evento é cancelada em nome de Jesus. Que o Senhor se abra sobre esse lugar, Pai. Tem um povo aqui que te ama, que exalta o teu nome. E tudo que o Senhor fizer, nós damos a ti a honra, a glória e o louvor do nome santo e poderoso de Jesus. Oramos e te agradecemos. Amém. Você pode sentar, por favor, amado. Pastor, eu sou solteiro, não sou casado. O que eu faço para casar? Para de safadeza. Para de ficar beijando as moças, os moços, e pega um negócio sério com Deus, que logo você casa. Amém? Foi assim que eu fiz. Eu fiquei 12 anos dentro de igreja, solteiro, mas namorava igual um sapo que beija. Um dia eu cansei daquele negócio, essa mulher chata, rabugenta, encrenqueira. Falei, chega! Deus, eu só namoro agora para casar, Senhor. Em um ano Deus me deu minha esposa. Deus falou comigo em janeiro, de quando, amor? 2008, eu orando lá, antes do almoço, Deus disse, Fábio, você vai casar esse ano de 2008. Aleluia! Você sabe que é um solteiro, que o bicho é feio, né? Fiquei muito feliz. Falei para minha mãe, para minha filha, Deus falou que eu vou casar esse ano. Minha mãe deu risada, mas você não tem nem namorado, meu filho. Você falou que não quer namorar, mas eu falei que eu não quero namorar com uma pessoa que não seja de Deus, né? E aí, em novembro daquele ano, eu estava entrando na igreja com a minha noiona, puxando no ouvido dela, te pega daqui a pouco, desgramado, né? E Deus honra, amém? O problema é que a gente tem que se encher daquela vida que não glorifica a Deus, mano. O dia que você cansar de ficar fora do centro da vontade de Deus, Deus revela para você aquilo que tem na tua vida, certo, né? Salmos 68:6 diz que Deus faz com que a pessoa sozinha more em família. Deus faz com que o solitário more em família, certo? Então você que é solteiro, se você buscar a Deus, Ele vai dar a família para você. Tira os cativos para a prosperidade. Tira a pessoa que não consegue prosperar digno para ser próspero. Mas tem uma segunda parte. Só os rebeldes habitam em deserto, em terra estéril, em lugar que não se produz nada. Rebelião no coração da pessoa é algo que deixa a pessoa na pobreza e na miséria, segundo a palavra de Deus. Amém? Então, se você identificar qualquer sentimento do coração, arranca e deixa Deus ser contigo. Amém? Nosso tema, sendo dois no mesmo quadrado.
Nós temos um ditado assim, ó, cada um seu quadrado, certo? Amém? Então, você da esquerda, eu sou da direita, você, né, é flamenguista, eu sou vascaíno, tem o Cristiano ali, né, Cristiano? Mudou de time já, Cristiano? Não? Cada um no seu quadrado, certo? Amém? Não é assim que se diz? Mas no casamento é os dois no mesmo quadrado. Tudo bem? Pedrão, que era casado, disse que tinha sogra. Ele era casado, né? Estava com febre. Jesus chegou na casa de Pedro. Pedro, Senhor Jesus, a minha sogra está com febre, está passando muito mal. Jesus olhou para a sogra de Pedro, repreendeu aquela febre, falou coisas duras para aquela febre. Para quem estava causando naquela febre, foi curada. Levantou e foi servir Jesus, foi fazer um lanche para Jesus. Toda pessoa curada, ela tem uma predisposição para servir. Amém. Toda pessoa doente, ele não consegue servir de jeito nenhum, porque ele se sente prejudicado. É fácil, ninguém reconhece, não sei o quê. Eu dou meu sangue, mas ninguém nunca diz obrigado. Mas uma pessoa curada, ela tem prazer em servir, certo? Amém. E aí, levantou e foi servir. Se fosse alguns aqui, diria assim, Jesus, a sogra está sofrendo, mas deixa ela aí. Se o senhor puder, dá uma dor de dente para ver também, né? Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro, irmão. Sogra é bênção. Pastor, por que eu tenho tanto problema com sogra? Porque você tem problema com a sua mãe. E agora você está no casamento e você transferiu aquele sentimento para a sua sogra, porque ela é uma referência na vida do seu esposo. A psicologia diz isso, amado. A transferência, né? Presta atenção que você vê. Toda pessoa que tem problema com sogra, quase toda, tem umas velhas também que é um satanás, né? Mas quase toda, ela tem problema com a mãe. E agora ela tem problema com a sogra. Principalmente quando a sogra fala assim, o meu menino, meu velho de 40, 50 anos, o meu menino, né? Ela fica louco da vida. Que menino sei o quê? É meu marido, né? Eu sei que ninguém que tem problema com sogra, tá, gente? Pela cara de vocês, dá para perceber sim que vocês amam muito a sogra, tá? Eu amo a minha sogra, irmão, demais. Ela mora lá em Rio de Moura e nós moramos aqui em São Miguel. Glória a Deus por causa disso, amém? E ela assiste lá e fala assim, eu vi que você falou de mim aí, tá? Brincadeira, sogra. Mas vamos lá. Essa submissão no grego, que foi escrito aqui onde nós lemos, né? Você sabe que foi escrito na língua nossa, né? Quer dizer upotácio, nome feio, né? Submissão. O que quer dizer upo de abaixo e taço de organizar, colocar em ordem. Portanto, sugere uma disposição voluntária de se colocar em uma posição de ordem ou alinhamento com uma autoridade ou liderança. Não se trata de uma obrigação forçada ou constranger aquela pessoa, mas sim de uma escolha ativa de se submeter e cooperar. Isso aqui, submissão, não é algo que é algo obrigado, compulsório, forçado. É algo que a pessoa, ela deseja ser. Amém? Como que faz, pastor, para fazer isso com a minha esposa? A bicha é terrível. Você fala, vai para cá, ela vai para cá só de via. Calma, que até o final dessa pregação você vai descobrir como é que você faz isso, certo? Certo também? Amém. Não deixa ninguém dormir do seu lado, querido. Se dormir, você tem autoridade, não mesmo para dar uma cutucada aqui, ó, né? Prega o dedo aí, não deixa não. Vai dormir em casa, na igreja é lugar de escutar a palavra de Deus. Amém? No jogo do Flamengo lá, do time velho do Corinthians, do Palmeiras, ninguém dorme. Todo mundo ligado, né? Então aqui você vem para escutar uma orientação de Deus para a sua vida. Amém? Então, no Novo Testamento, é tudo isso que eu falei para você, e no hebraico, no antigo, pastor, lá, né? Qual que é? É outra palavra, é ezer, e tem um significado diferente. Gênesis capítulo 2, versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse auxiliadora, lá no hebraico é ezer. E 16 vezes está escrito lá, ezer. Dessas vezes, só duas que é em relação a Eva. 14 está se referindo ao próprio Deus, que tem uma capacidade de auxiliar, fortalecer o povo dele, abençoar. Certo, amém? Então, na Bíblia, submissão de uma esposa nunca foi ser capaz, ser tapete, ser um objeto. Sempre foi alguém que decidiu estar do lado do homem para poder abençoar, para poder crescer. Amém? Vocês estão entendendo?
E quando a gente fala isso aqui, tem mulher que não faz isso também. Eu vou me submeter nada daquele jeito lá, não sei o que, né? Calma! Submissão de acordo com Deus não é isso que as pessoas pensam ou falam. Eu estou do lado da minha esposa, ela está do lado por uma decisão dela. Vamos crescer juntos? Vamos ser felizes? Vamos fazer felicidade um do outro? Amém? Um exemplo de mulher submissa na Bíblia. Está na Bíblia. 1 de Pedro 3, 5 e 6. Lá onde nós lemos. Na parte B diz assim: as santas mulheres que esperavam em Deus, sendo submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Você vai chamar o seu esposo e diz Senhor hoje? Hã? Maria, chama aí o Sérgio de Senhor, vai. Fala assim: meu Senhor, me beija, meu Senhor. Fala para ele, fala. Rose, fala, Claudinho, meu Senhor. Fala, Rose. Hã? Gente, vocês têm que obedecer, vocês estão desobedecendo. Silvane, fala. Fala para o Marcos: meu Senhor, me beija hoje, pelo amor de Deus, hein? Pastor, esse negócio é doido, eu me chamar a mãe de Senhor. Deus me deu um pouco preto, mas não chama, né? Então, ela fez trem. Essa mulher, que a Bíblia diz que ela era submissa, era um padrão de mulher, fez trem errado, amado. Você tem que entender que a sua esposa, ela vai cometer erros às vezes, e vai continuar sendo uma pessoa de Deus. A Sara, se você for ver na Bíblia, ela obrigou o esposo a fazer um filho, uma mulher mais nova, porque ela não podia ter filho. Faz um filho nessa mulher, porque nós vamos criar como se fosse nosso. Ele gostou da ideia, porque era novinha, né, o bicho bandido, o velho bandido, né? Foi lá e fez um neném que se chamou Ismael. E essa criança cresceu e começou a dar muito trabalho para Sara. Gênesis capítulo 18, Gênesis capítulo 21, fala que Sara tomou uma decisão terrível. A mulher submissa. E muita gente pensa que só faz só o que o esposo quer, né? Ela tomou uma decisão terrível. Qual que foi, pastor? Já li para você aqui. Gênesis capítulo 21, versículo 8. O jovenzinho cresceu e começou a fazer algumas coisas que a Sara, a esposa mesmo, não tinha gostado. Versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Uns 8, 9 anos, parece alguns aqui na igreja, né? Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz, Abraão caçoava de Isaac, um sarrista, né? Disse Abraão a Sara, a esposa submissa: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Tem uma tradução que diz que ele ficou perturbado com aquela ideia. Tem umas mulheres que perturbam, não tem? A sua também deve te perturbar de vez em quando. Pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Era filho dele também, né? Não da Sara, mas era filho dele. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas eu falei: essa mulher ficou, tá vendo? Eu falei para você, Deus falou que é para você obedecer o que eu mandei você. Então, essa mulher cometeu erros, mas aqui ela está cometendo um acerto de acordo com a vontade de Deus. Nós que somos esposos, maridos, nós devemos entender que a nossa esposa não é um ser perfeito de tudo, como nós não somos. Ela vai cometer erros, mas muitas vezes vai ter acerto também, e muitas vezes vai ter a chancela, a confirmação que Deus queria daquela forma. Sim ou não? Hã? Como Sara foi boca de Deus naquela situação. Nas outras não, naquela. Você, mulher, você pode ser boca de Deus na vida do seu esposo muitas vezes. Meu bem, não é dessa forma. Você orou já? Não. O que faça? Vamos orar a Deus. Amém? Muitas mulheres são loucas, amado. Não estou falando de você é muito, né? Aqui umas que são biruta. Elas esparramam o tempo inteiro. E quando a gente fala que a mulher sábia edifica o lar, porque isso que está na Bíblia, fica bravo. Como que você sabe que o jumento daquele, pastor? O senhor não sabe com que eu casei. Eu não sei, mas você devia saber para casar, né? Como que você casa com quem sem saber quem que é, né? Como que Sara era submissa, pastor? 1 Pedro 3, 5, 6, que nós lemos, diz que ela era submissa ao próprio esposo e chamava ele de Senhor. Então hoje você chamar o seu marido de Senhor, eu vou me chamar de Senhor, por favor. Sim, Senhor. Mas a gente chama o seu esposo de
Senhor. Fala assim, meu Senhor, me beija por favor. Tem 6 meses que eu não beijo. Fala para ele. Naqueles que querem beijador, mas estamos fora. Os velhos da nossa cidade, 150, 60, 70, são beijadores. Agora os novos aí, você que é casado com um novinho, você passa raiva, porque eles não gostam de beijar. Ai, nojo, vai escovar os dentes, minha, vai aí. Se bem que beijar com a bocazinha é terrível, também não chegaram não, né? Vamos lá. O que era isso, pastor? Tempos diferentes, uma sociedade diferente, era uma sociedade patriarcal. Então era costume as esposas que respeitavam os esposos tratar eles daquela forma. Era um tratamento de respeito para com o esposo naquele tempo. Sabe como você demonstra que você ser uma mulher esposa submissa para o esposo? Como? Quando você respeita ele. O homem ele não briga por amor, ele briga por respeito. Sabe disso? Efésios capítulo 5, versículo 33, no finzinho lá do versículo, diz assim: esposas, respeite o marido. O homem não quer o seu amor. Você vai, meu amor, te amo, lindão, fofão, quero casar, de coraçãozinho de ser. Ele quer isso. Ele quer respeito. Se você respeitar ele, ele vai entender que você também o ama. Diferente da esposa, que a esposa quer ser amada. Ela quer o amor do esposo. E quando ela é amada, ela entende que o esposo também a respeita. Amém? Mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos só resolver esse negócio aqui da Sara. Muitas vezes o casamento se torna um campo de batalha entre duas pessoas teimosas, rabugentas. Que às vezes não é mais maleável, né? Mas tem casamento que deu certo. Os dois não valem nada, tudo perturbado, né? Teimoso. Ah, BCD não sei o quê, bateu, levou, cutucou não sei o quê, né? E assim, não tem? Parece 2 bodes. O bode é um bicho teimoso, você não sabe? Cadê? Me ajuda esse bode aqui, por favor, meu filho. Vem aqui. Conta-se uma história sobre o quê? Você sabe que não tem cair de bode, né? Mas fica lá, bode. Fica lá. Conta-se uma história que tinha um homem que estava no sítio e tinha uma tora, passava de um lado do rio para o outro lado. E ele, observando ali, ele viu que um bode subiu na tora, né? E começou a dar. E o outro também. Ele falou assim: rapaz, eu quero ver que bagaceira que vai desses 2 bodes. Vamos dar cabeça, nunca os 2 lidaram, né? Quero só ver, né? Ficou lá observando. Aí disse que o bode veio, né? Acho que o bode mais bonito, que era mais humilde, né? Veio, e o outro veio também. Aí disse que um chegou, e o bode mais bonito, sim, que sou eu, né? Abaixou, né? E o outro bode que era mais velho, mais feio, passou, né? Passa lá, né? Passou para lá. E o outro se levantou e foi para o caminho dele, e o outro também foi para o caminho dele. Amém? Obrigado, filho. E ele falou assim: rapaz, os bichos têm mais inteligência do que a gente. E tem gente assim que vai os dois para o buraco, mas não abro mão, não faço concessão, não relevo nada, não deve, né? E os animais às vezes têm mais compreensão do que o ser humano. O ser humano é complicado amar, só Jesus para nos amar. Você estende a mão para a pessoa, quando ele respira um pouquinho, te dá uma cabeçada no traseiro, que joga dentro d'água, ainda pisa em cima de você ainda. E sai como vítima da história. Ainda acha algo não só concordar com ele ainda. Esse é o ser humano. Amém? Um pastor contou que uma vez, numa cidade lá do Rio Grande do Norte, Natal, tem uma ponte que só passa só um carro só. Tem uma placa assim, avisa, né, que é só um carro que passa, né? Ou seja, a pessoa tem que olhar, se não tiver ninguém, ele vai, né? E diz que nesse dia, um carro entrou na ponte e o outro entrou de lá para cá. E pararam os dois no meio da ponte. Aí o pastor veio: ô rapaz, sai daí, dá ré que eu quero passar. E o outro lá era uma mulher. Não vou descer, não, desce você. Quando ele viu a ex-mulher dele, e começou a discutir os dois lá. Eu entrei primeiro, você entrou primeiro. E ela disse: sabe uma coisa? Eu não estou com pressa não, eu vou ler um livro aqui. Falou: depois que você lê, você deixa eu ler também, você me empresta para me ler também. Ou seja, ninguém tem disposição para resolver nada. É tão fácil, mano, abaixar a peteca. Quando a minha mulher raramente fica nervosa, eu saio de perto, porque a Bíblia diz: fugir é país do mal. Eu saio de perto dela. Eu vou brigar para quê? Depois eu tenho que pedir perdão para ela. Então, para evitar essas coisas, eu saio de perto. Tudo bem? No começo, numa igreja que nós estivemos há uns anos atrás, há muitos anos atrás, eu e minha esposa,
tinha um tal de Domingão do Cristão. Tinha uma chácara lá no seu Chico. A gente ia para lá, jogar vôlei, tomar banho. E era muito bom. Um dia, a líder de louvor da nossa igreja lá, os dois cantavam. A mulher ficou com raiva do esposo e falando bem todo mundo: ô, seu Zé Ruela! Já falei para você, não sei o que. E acabou com o cara. Gente do céu. Aquele trem me comeu da unha do pé até o fio do cabelo. Olhei para minha mulher e pensei assim: não faz um trem desse, não. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, a gente vê muita falta de respeito. Homem que deprecia a esposa diante dos outros. A esposa que fala do esposo. Tem isso, sabia? O papel da esposa é ajudar o esposo a se tornar o que Deus quer que ele seja. Não o desrespeitar no ambiente de família, de parente, público ou em qualquer lugar. A mulher não pode desrespeitar o homem, não. Tem as mulheres que ficam, tem que dormir, cutuca ele, volta, não cutuca ali, volta. Fala, meu bem, volta para ele. Querido, nunca desrespeite seu cônjuge na frente de ninguém, nem no off, mas tem pessoas que falam, que lavam roupa suja na frente dos outros. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, amém? A tua sogra tem que saber que teu filho casou, que você casou com o filho dela porque ele era o melhor que tinha. Talvez não seja, mas vai ser no nome de Jesus. Nós vamos voltar aqui para 1 Pedro 3, do 1 ao 4. Vamos lá, coloca aqui, por favor. Ajuda eu aqui. Vamos voltar a falar das mulheres aqui, porque eu acho que ficar falando de homem aqui não é certo, não. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece, a palavra seja ganho sem palavra algum por meio do procedimento de sua esposa. Pedro ensina: ganhar sem palavra o esposo que não é crente, porque você é a Bíblia que ele nunca lê, é você que ele vai ler, é você que vai, certo? Amém? Diz para também pelo procedimento da esposa, no versículo 1. O que é isso, pastor? Uma esposa que tem procedimento que deseja ganhar o esposo para Cristo. Se ela tiver um procedimento de cristã verdadeira, isso conta muito, irmão. Muitas pessoas não ganham o cônjuge para Jesus porque não tem testemunho em casa. E mas você está indo na igreja para quê? Para que você está indo lá? Você não mudou nada. Cristianismo é mudança, irmão. Amém? Eu estava vindo para cá, conheci Jesus, agora tomei outra direção na minha vida. Diz também que, no versículo 2, que o esposo está observando ela. O esposo está observando a esposa. O que não é crente, não é cristão, está observando a esposa que se diz de Jesus. Tem uns que nem faz comida para o marido. Estou indo para a igreja, mas você tem que primeiro cuidar do marido. Pessoas são tão doidas que o marido está lá, né? Querem descansar um pouquinho, bota um louvor lá no último, né? Lá daquelas mulheres lá, fogo do céu lá, como que ele ia lá. Cara, é fogo do céu, não sei o que, o cara não tem Jesus, amado. Vou evangelizar ele com louvor. Lá no último, né? O cara fica possesso, fica endemoniado, né? Aí ele pega o som, joga lá no meio da rua, aí tá vendo, o demônio manifestou, olha só, né? Acabou com o meu som. Não é falta de sabedoria. Amém? Deus disse para você ficar quietinho, você só viver na presença de Deus. Precisa ver que através do comportamento com Deus, você denota temor a Deus. Ou seja, uma mulher que tem temor de Deus, ela não faz coisas só porque o esposo quer que ela faz. Se está contrário à palavra de Deus, ela não faz. Meu amor, eu te amo, eu te respeito muito, mas isso aqui eu não me submeto porque não está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Uma mulher de Deus, ela não permite o esposo colocar filme de sacanagem para os dois assistir. Vamos dar aqui esse dia, amor? Vamos assistir né? Ela não permite. Por quê? Porque isso é de Satanás, os demônios vão entrar no casamento e vai ver comparação depois. Ele vai ficar comparando a magrinha, a gordinha com aquela modelo que está fazendo o filme de Satanás. Então a mulher de Deus, ela tem atitude, amado. E o marido, mesmo sendo de Deus, aprende a respeitar a esposa que verdadeiramente é de Deus. Certo? Versículo 3 e 4, Pedro afirma que a beleza de uma mulher não está no que ela vai colocar por fora, mas sim no que ela tem por dentro. Quando diz homem, está dizendo o espírito, caráter, conduta. Isso sim, uma mulher de Deus, uma linda mulher de Deus, ela tem isso por dentro. Há uma preocupação em colocar coisas por fora, né? A mídia, as empresas trabalham com propaganda o tempo inteiro. Se você não tiver controle,
e for uma pessoa consumista, você quer comprar o tempo inteiro, porque está ali aparecendo, né? Aquelas mulheres lindas, maravilhosas. Não, eu preciso comprar aquele shampoo, eu preciso comprar aquilo não sei o que, e fica todo mundo doido, né? Tem mulher assim, que restaurou o cartão do marido, o dinheiro dela, então comprar trem. Ainda bem que acabou que a trem lá da tal das Tapoé, porque antigamente eram doiduras. Ganhei no jogo, ganhou nada, pagou dobrado aquele trem, comprou tanto. Acabou lá em casa. Ainda bem, né? É uma raiva quando vem que chega aqueles negócios lá, né? Nós devendo a Deus, né? Mas assim, essa aqui foi lançamento. Aperta o botãozinho aqui que eu lá, viu? Vontade de entregar o pé daquele trem lá, né? Consumismo é uma demoníaca, mano. Eu estou falando isso que eu era, hoje eu sou melhorzinho, tá? Não precisa ser ruim assim não, né? Diz também que essa beleza interior precisa estar vestida com um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor de Deus, igualzinho a sua mulher, manso e tranquila. Né? Pensa como que Deus acertou aqui, hein? Meu Deus do céu. Vocês estão rindo por quê, gente? As esposas de vocês são mansas e tranquilas, não? Não me refiro a desleixo, amado. Não estou falando que você não cuidar da aparência de fora. Tem mulher que nunca fez o bigode do sovaco aqui, ó. E eu não estou falando disso. Eu estou falando da vaidade. Às vezes a mulher é vaidosa. Eu falei aqui na quinta-feira que tem mulher que quando vai viajar no final do ano lá para a praia, ela malha o ano inteiro, né? Para mostrar para todo mundo na praia o corpinho que ela tem. E o besta morena, minha mulher. Tem que mostrar para o seu marido, né, filha? É bonito, é para mostrar para ele, amém? Então, assim, pastor, o corpo é meu, problema é seu, né? Vai cuidar dele então. Mas pode ser que não dê certo o negócio. Eu digo que o cara ficar homem de verdade mesmo, você já era, meu filho. Então, eu não me refiro a ser desleixado, mas sim a não ser consumido por vaidade carnal, por consumismo. Pedro tinha preocupação com isso, com as mulheres velhas. Vai ter propaganda demais aí para você gastar, tá? A esposa que é submissa vai cuidar de si, sem fazer disso uma obsessão ou prejudicar o casamento ou as finanças da família. Ela vai cuidar dela, vai continuar linda, maravilhosa, mas não vai comprometer o casamento e as finanças. Provérbios capítulo 31, versículo 30 diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Enganosa é a graça. Se você vê um trem bonitinho por fora, pode ser que não seja trem bonito por dentro, geralmente não é. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Muitos homens trocam uma mulher linda por uma novinha, e já a novinha enche ele com os galhos na cabeça dele, e ele fica louco da vida. Toma cuidado. Versículo 6. Como fazia Sara, que respeitou Abraão, sendo submissa, chamando-lhe de meu amor, se fosse hoje, né? Da qual vocês se tornaram filhos, no exemplo de fazer o bem e não ter perturbação nenhuma. Você tem chamado sua esposa de meu amor? Tem, Euseneide? Chamado Luiz de meu amor? Tem mesmo, né? Não, aí ó, alguém falou que não tem não. Clara do céu, você não fez isso. Gente, você que é grávida, apaixonada aí na lua de mel, você tem chamado ele de meu amor, meu filho? Ele escondeu ali, estou vendo seu Vamos falar dos esposos agora, irmão? Senão vocês vão ficar chato com ele, né? Versículo 7. E eu posso mais falar das irmãs, né? Não, eu não posso falar muito, não, mas vamos lá. Vai dar o microfone que eu falo vocês, né? Não, vai ficar tranquilo. Mas vós igualmente, vocês igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Na NVI, diz assim, para que não se interrompam as orações do marido. Quando o marido não está bem com a esposa, Deus não escuta o que ele pede para ele. Você vê que o trem é bravo. Mas diz aqui, viver a vida comum do lar. Então a esposa, você tem que falar que você a ama. Ela precisa escutar isso. Efésios 5, 25, diz assim, esposo, maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. O esposo tem que amar tanto a esposa, a ponto de morrer por ela, se necessário for.
Ele está lá, vê um doidão, ele pula na frente do doidão, e o doidão mata ele, mas não mata a mulher. Tem uns que correm e deixam o doidão matar a mulher, viu? Aqui, gente, no mundo, não é aqui na igreja, tá? Então, a Bíblia manda: esposos, ame a vossa esposa como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou. E assim mesmo se entregou. Gente, o homem tem que ser homem, tem que ser macho, tem que ser bruto. Tem que falar assim para um outro pastor, não foi para mim não. Pastor, você parece mais lá na casa, eu tão desesperado que eu tenho que me trancar no quarto do banheiro, aí a minha mulher vai lá e mata a barata, depois eu saio do banheiro. E o pastor fala assim: nossa, rapaz, tu tem que ser homem, cabra safado, né? Cobrar com o pastor. Meu querido, você tem que pegar a barata e rasgar ela no dente, assim, na frente da mulher, né? Não sei se ela vai te beijar depois, mas pelo menos você faz com uma média. A minha filha tem um tio que o cara, ele nasceu no sítio, no mato, é um bom caçador, corre no meio do mato igual o índio, os cachorros quando está correndo atrás de bicho, mas se ele vê uma perereca, ele chora, ele entra em desespero, e chora que desce lágrima. Cara, uma pererequinha, tá verdinha. Você não tem medo, não, né? Lucas, você tem medo primeiro? Não tem que ser um homem, mano. Um doido, a minha esposa, eu peguei o facão e corri atrás dele. Quase que eu consegui mesmo, mas pelo menos com a esposa, eu fiz uma média, fiquei 6 meses dando beijo na boca atrás dele. Meu herói me defendeu, né? Ainda bem que o cara correu. Se o cara tivesse para correr, eu que teria corrido, né? Mas tem que fazer um moralzinho, amém? Moça, não case e vou tocar a prova. Manda soltar as bombinhas perto dele lá. Aí você corre dele. Fala: não, cara, pensei que você era mais bruto, velho, né? Se ele desmunhecar, você não casa com ele, não. Amém? Combina com os parentes assim, para colocar as máscaras, que você estiver voltando, né? De mãozinha dada, os bandidão pulando na frente, né? Vamos matar vocês! Se ele correr, você não casa com ele, não. Certo, amém? Amém, amado? Eu ensino isso para minha filha, ela está no procurão, bruto. Também manda essa desmercada para o pastor Dico Profeiro, ficou? Depois eu peço para cancelar lá no vídeo. Ter discernimento. O homem tem que ter discernimento. Fique atento às necessidades de sua esposa, seja ela física, emocional ou sexual. O homem que tem discernimento do casamento, ele fica atento. O radar está ligado. Qual que é a necessidade de minha esposa? Mas tem homens doentes nessa geração nossa, você nem imagina. 20, 30, 35 anos não vale nada. Não peça nem para fazer a mulher virar os olhos lá de vez em quando. Um demônio de preguiça, sei lá de que é. Todo homem fiado em pornografia não peça na cama com a esposa. Se teu marido está dando um pouco para você, minha filha, você pode, assim, ó, 50% de chance de estar na pornografia ou estar me traindo. Tem uns homens doentes, amado. Eu tenho olhado com pessoas assim, casadas, 6 vezes que um toca com o outro, porque o homem está doente, está macumbado, está endemoniado, sei lá o quê. O homem tem que ter discernimento das necessidades da esposa. A minha esposa não tem necessidade de precisar do bebê. Eu, se tiver um coisa de chimarrão, e eu passo o dia inteiro, mas ela não. Amém? A mulher precisa escutar pelo menos 2 vezes ao dia que o marido a ama. Sabe disso? Pesquisa feita: a esposa precisa escutar o esposo pelo menos 2 vezes ao dia que ele a ama. E o marido, pastor, precisa ver a vez da esposa pelo menos 1 vez por dia. Tem uns aqui que eu não vejo já faz 6 meses já, viu? Pastor, o meu marido não diz que me ama. Por que será? Sei lá por quê. Às vezes não aprendeu com o pai que era um grosso em casa com a mãe, ficou grosso também, trata-se assim. Que a gente tem que crescer, mano. Não admito que meu pai tratava minha mãe, que eu tratava minha esposa. Amém? Uma vez uma irmã procurou o pastor, 45 anos junto, com o esposo, casado. Falou: pastor, me explica um negócio, pastor. Eu não entendo um trem desse. O que foi, minha irmã? O meu marido não diz que ele ama, pastor. Não diz. Chamou o irmãozinho para conversar. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, por que você não fala que ama sua esposa? Eu vou falar para você, pastor. O dia que eu casei, eu falei que amava ela. E se um dia eu mudar de ideia, eu comunico com ela também, viu? Ou seja, uma vez só para o homem tá bom, para a mulher não. Ela precisa escutar que você a ama. Amém? Está com sua esposa do seu lado? Fala assim: meu amor, eu te amo. Fala para ela. Fala aí. Fala aí.
Você, falei? Não por força nem por violência, viu, pastor Fábio? Diz para você ter consideração com a sua esposa como parte mais fraca. Gente, mulher não é homem, não tem cabeça de homem, não tem força física de homem, e você precisa entender isso. Conheci uma pessoa que trabalhava com a esposa no mesmo local, saía no mesmo horário, depois que saía, ele levava ela para colher café, para prender boi, para fazer o seguinte, para trabalhar igual um peão. Eu falei, rapaz, esse casamento você não vai rodar, cara. Mulher não aguenta isso, não. Que nada, pastor, comigo assim, é bruto, né? Eu não joguei praga, gente, mas tem coisa que a gente vê lá na frente, sim ou não? Amém? Tem consideração com a esposa, querido. Como é que você chega a esposa de gorda, de magrela, de fedida e quer ter sexo com ela à noite? Só for doida. Pedro manda você tratar sua esposa com dignidade. Consideração e dignidade não são as mesmas coisas. Dignidade é quando você não faz por obrigação as coisas, você faz porque você ama, respeita e admira. Então você faz. Isso é tratar a esposa com dignidade. Mulheres têm lembrança de conhecer o cedo, de ir com o noivo, de casou, se vocês são casados, né? Homem, eu, gente, não sei nem a data do meu aniversário. Mas mulher, 10 de setembro, vocês estão lembrando aí, 10 de setembro. Mas mulher aprecia essas coisas. Eu não me prendo essas coisas, não. Mas mulher gosta. Aí já que você sabe que a mulher gosta, por que você vai agradar ela? Amém? O homem amado, quando diz se viver a vida como do lar, ele tem que aprender a cuidar de criança. Vem para trazer de moleque que enche a fralda de totô. Eu fiz isso algumas vezes e a minha mão está aqui, ó, 5 dedão comprido do mesmo jeito. Não desmerece o homem, não faz ele ser menos homem. O homem, ele deve, quando pode, ajudar a esposa em casa. Se você pode pagar uma pessoa de faxina, melhor ainda. Você faz uma média com a patroa e ela não se cansa. Mas se não pode, você vai lá. Tem mulher que chega lá, ou outra mulher, ela está arrebentada. Ela logo você chega na cama e o cara está lá. Alô? Hoje, né, querida? Desse jeito. Trate a tua esposa com dignidade. Se você conseguir ser um homem de Deus na tua casa, com os filhos, com a tua esposa, aquilo que você orar vai chegar ao céu, amém? O maior desafio para o homem é entender a mulher que Deus lhe deu, agir com sabedoria, descobrir quais são as qualidades da esposa e incentivá-la a crescer e a ouvi-la com o coração. Para mim a parte mais difícil é escutar. Eu ouço sempre conversa, viu? E acaba o assunto e emenda outro em meio segundo. Mas eu acho que é só minha que é assim, né, gente? É só desse não, né? Mas isso que a mulher, quando está falando, ela está tendo saúde, sabia? Diz na psicologia que a mulher tem que falar 5 palavras por dia. Se a sua mulher não fala demais, ela está com um problema muito sério na alma dela. É fácil escutar, gente? A gente escuta uns 2 minutos ali, uns começos, depois, né? Está só fazendo assim, vai dar. O que eu falei? Não sei não. O que você está falando mesmo? Às vezes eu falei, isso não é uma bronca. Você tem que tomar cuidado. Tinha um homem da igreja batista chamado Seu Januário. Ele era senhorzinho de idade, casado com a Dona Maria. Não tem nenhuma Maria aqui não, né? Ele disse que ele era tranquilo, mas a Dona Maria era terrível, nervosa, ele falava muito, mas ele era surdo. Ele tinha uma aparelhinha aqui no ouvido, né, para poder escutar, né? E um dia o pastor chega na casa dele, ele está cochilando, e a Dona Maria falou uma coisa para ele, porque não sei o que, e falando. Aí depois que chegou, a irmã Maria parou de brigar com ele, e foi fazer um café com o pastor, e ele sentou do lado do seu Januário, tocou nele, e foi pastor. Rapaz, me ensina esse negócio aí, a mulher está falando um monte para você aí, cara, e você está lá dentro de nosso médico, como é que você consegue isso? Ele falou, pastor, o senhor sabe que eu sou surdo, né? Sou. E esse aparelho meu tem um botãozinho. Então, quando ela veio, que eu percebi, eu fiz que eu passava no cabelo, na orelha, e aperto o botãozinho, desliga! E aí deixa ela desabafar, falar à vontade, pastor. E depois eu ligo de novo, né? Gente, esses velhos são sabidos, não são? Talvez o maior problema dos últimos 30, 40 anos são homens que não são determinados a serem de Deus, com a decisão de que toda a família também seja de Deus. Querido, é pesquisa, quando uma mulher vem para a igreja, para Jesus, que ela se converte,
50% da família vem para Jesus. Mas quando é um homem, toda a família vem para Jesus. Lá em Josué 24:15, no finalzinho do versículo, aquele homem de Deus falou assim: gente, nós estamos entrando numa terra diferente, uma terra prometida, tem muita coisa aqui, tem ídolos, tem pessoas que não servem a Deus, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: se quem quiser servir os ídolos, que sirvam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. É você, homem de Deus, que decide para onde vai a tua casa. Aleluia. Certo? Amém? Muitas mulheres, o sonho dela não é ter uma casa com uma mansão com piscina, com 2 carros na garagem. Isso não satisfaz, irmão. Muitas mulheres desejam que o homem seja de Deus. Que diga: na minha casa eu sou cabeça de fato e de verdade. Na minha casa eu oro mais. Na minha casa, antes de eu dar um de pirona para o filho meu, eu oro pela vida dele. Se não curar, eu dou de pirona. Muitas mulheres, o sonho delas é ter um homem desse. Você que é solteira, não deixe de ter esse sonho. Deus me dá um homem que verdadeiramente seja de Deus. Amém? Repito, mas a mulher tem necessidade de falar. E nós somos muito críticos. Nós, eu e você. Lembro que tem uns 3 dias nós estávamos na cama lá para dormir, né? Como não ia fazer nada, nós vamos conversar então, né? Aí nós começamos a conversar, com a luz apagada, e eu disse assim: meu bem, meu amor, porque eu gosto de bem, né? Não gosto não. É amor, né? Não estou criticando quem faz o bem, tá, gente? Eu acho esquisito. Bem, né? Mas o amor sou mesmo. Meu amor, eu estou pensando aqui, a gente podia vender os carros, o que você acha? Ela falou assim: mas para quê? A gente podia construir a nossa casinha, né? A gente tem um gato que a gente está pagando lá em cima, que está pagando aluguel, né? Mas e depois? A gente compra um carro mais velho, uma motoca, uma bicicleta, um jegue, né? Compra uma coisa, né? Ela pensou e falou assim: então tá bom, faz o que você achar que é bom, né? Aí, em vez de ficar com a boca calada, né? Eu vou e falo assim: então, né? Para vender esse carro, eu tenho que levar um lavador, mandar dar uma lavada, porque esse carro é imundo, fedido, sujo, cheio de porcaria, porque ela tem um sócio, só que com biscoito joga lá dentro, deixa. E ela falou assim: você está me criticando, viu? Eu falei: não, eu não estou criticando, não. Aí eu fiquei tentando achar o que eu estava fazendo, né? Eu não consegui, faz. Vamos dormir logo antes que o trem pega aqui, né? Então, assim, muitos de nós somos muito críticos com a esposa. Eu não estou falando que a esposa às vezes não precisa de uma orientação, né? Mas muitos de nós chamam de criticar, eles não acrescentam nada à esposa. E a gente tem que acrescentar um ao outro, amém? Amém? O homem precisa ser beijado e elogiado. Isso é pesquisa. A mulher precisa ouvir que é amada e perceber pelo esposo que ela é admirada. A mulher precisa sentir que ela é amada pelo marido e perceber pelas atitudes que ela é admirada. Magrinha, gordinha, você não daqui a pouco ela percebe que quando o esposo olha para ela, o olho dele brilha. Não de raiva, de amor e de alegria, amém? Pergunte a si mesmo, meu irmão: você acredita que a palavra de Deus ela é a verdade, de fato? Então, se a gente praticar esta palavra, nós teremos um lar abençoado por Deus. Eu creio. O marido vai ser um homem abençoado, Aleluia. a esposa abençoada, os filhos Amém, abençoados, Jesus. os netos que Deus vai te dar vão ser todos Eu abençoados, creio. amém? É só a gente praticar. Aqui ensina você a ser um bom marido, ensina você a ser uma boa esposa. Mas nós não lemos a palavra, então nós não sabemos. Mas deixa Deus usar a tua vida, certo, amém? Amém. Mas nós estamos chegando no tempo de nossa vida que o cônjuge, o dia que nós partirmos, se ficar o cônjuge vivo, vai dizer assim: homem igual a esse, mulher igual a essa, eu não encontraria nunca na minha vida. Deus cuidou de mim quando colocou essa pessoa para estar comigo. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Você crê nisso? Então não fica pensando que se seu marido morresse, o que você vai fazer da sua vida, não, porque ele não vai morrer. Não fica pensando se essa coisa morrer, o que né? Eu vou acertar dessa vez, ela não vai morrer, não, querido. Você vai morrer e ela fica. Tira isso da mente. Fala: Deus, me dá sabedoria para fazer o meu casamento ser o melhor casamento que existe nesse lugar. Amém? Casamento é muito bom, mano, com 2 pessoas maduras. Por isso que criança não pode casar. Pessoas maduras, quando casam, com um foco, objetivo, as coisas dão certo. Deus abençoa. Eu Amém? creio. Você pode cair perto da gente mesmo. Deus é bom, amém? Você chega na sua casa hoje, vai dar um beijão na mulher, vai catar ela assim, vai jogar ela em cima da cama,
Se você tem problema com eu não faço isso, tá? Hoje eu vou ter culpa de mim. Estou aleijado aqui porque eu culpa do pastor, né? Vamos lá. Ele tomou para Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. A tua família é de Deus, irmão. Nossas atitudes às vezes não são de Deus, mas a nossa família é de Deus.